Bem-vindos a mais uma análise. Olha, quando a gente pensa em regulação de seguros na Flórida, a primeira coisa que vem à mente pode ser uma burocracia gigante e monótona. Mas, na verdade, não tem nada de monótono aqui. É um ecossistema enorme, de alto risco, que afeta a vida de milhões de pessoas e o trabalho de milhares de profissionais. Para entender como o jogo funciona de verdade, a gente precisa olhar direto para essa estrutura mega rigorosa que o Estado construiu. É ela que mantém a ordem numa indústria tão complexa, com tudo operando sob o comando absoluto do Código de Seguros. E aí fica a pergunta, por que criar um labirinto tão denso de regras? Bom, a resposta é simples e direta. Combater fraudes e proteger os consumidores. Essa é a missão principal de tudo isso. Afinal de contas, o mercado de seguros lida com a segurança financeira das pessoas, bem naqueles momentos em que elas estão mais vulneráveis. Imagina só, sem uma estrutura dura para supervisionar corretores, agências e seguradoras, o risco de as coisas darem errado seria gigantesco. Então, cada regrinha, cada departamento e cada penalidade que vamos ver aqui tem um único foco: garantir que aquela promessa feita no papel, lá na pólice de seguro, seja cumprida na prática. Então, para o nosso roteiro de hoje, vamos passar por 4 pontos essenciais. 1. Os reguladores de seguros da Flórida. 2. Como funciona o licenciamento e a nomeação de corretores. 3. As regras de conformidade e as penalidades. E 4. A nossa rede de segurança final. Vamos mergulhar na seção 1, Reguladores de Seguros da Flórida. Para entender como as regras dessa indústria funcionam, a gente precisa, antes de tudo, conhecer quem dita e aplica essas regras lá no nível estadual. É verdade que no começo parece uma sopa de letrinhas, mas a divisão de tarefas é super elegante. Pensa no Departamento dos Serviços Financeiros, o DFS, como se fosse a polícia nas ruas. O foco deles são as pessoas. Eles regulam os corretores ali no dia a dia, lideram a linha de frente contra fraudes e são a proteção direta do consumidor. Por outro lado, temos o Escritório de Regulação de Seguros, o OIR. Eles funcionam mais como auditores corporativos. O alvo aqui são as próprias empresas, ou seja, eles supervisionam a conduta e garantem o licenciamento das julgantes que emitem as apólices. Mas o quadro completo é ainda mais amplo. O ecossistema também inclui o Escritório de Regulação Financeira, o OFR, que cuida das leis bancárias e de valores mobiliários, garantindo que outros setores críticos também fiquem estáveis. E no topo de tudo isso, supervisionando a operação toda, está o diretor financeiro, o CFO. Juntas, todas essas siglas criam uma teia praticamente inescapável para quem tenta agir de má fé. Nenhuma dessas entidades trabalha isolada. Elas se conectam e trocam informações o tempo todo para garantir que tanto os agentes quanto as corporações andem na linha. É um sistema perfeito de freios e contrapesos. Isso nos leva à seção 2, licenciamento e nomeação de corretores. Trazendo a lente do nível macro do Estado para o dia a dia do corretor, o ponto-chave é o seguinte: passar uma prova e pegar a licença não é um passe livre para começar a vender no mesmo minuto. De jeito nenhum. Existe um procedimento de nomeação bem rigoroso que as seguradoras precisam seguir. O primeiro passo é a validação. A seguradora checa e confirma se a licença daquele profissional é realmente válida. Depois, a empresa em si tem que fazer um procedimento formal lá no estado para vincular esse corretor ao nome dela. Só depois que essa sequência dupla de verificações termina com sucesso é que a pessoa ganha o sinal verde oficial para fechar negócios. E olha, as regras não acabam quando a autorização é liberada. O mercado de seguros muda o tempo todo, então é obrigatório cumprir os requisitos de educação continuada a cada ciclo de conformidade. Além disso, existe um detalhe super importante. É fundamental entender exatamente como o DFS se comunica. Ignorar o e-mail ou não abrir uma carta do Departamento de Serviços Financeiros não é só uma desorganização na caixa de entrada, é o caminho mais rápido para perder a licença. Estudar sempre e responder aos reguladores na hora certa são pilares que não dá para negociar se a ideia é sobreviver na profissão a longo prazo. Passando agora para a seção 3, conformidade, regras e penalidades. Quando a gente entra na operação diária, o trabalho de andar na linha se divide em duas grandes frentes. Primeiro, temos o lado de dentro, que é a manutenção de registros. Tanto os corretores quanto as empresas precisam ter arquivos impecáveis de cada transação, já que uma auditoria surpresa pode bater na porta a qualquer instante. Isso que garante a transparência sobre tudo que já foi feito. Já o lado de fora são as regras de publicidade. A forma como um seguro é vendido e anunciado é extremamente vigiada. Nada de falsas promessas ou marketing com meias-verdades. As duas frentes ficam sob os holofotes do Estado e não podem desviar 1 milímetro do Código de Seguros. E se alguém resolve ignorar essas regras? Bom, o martelo da lei pesa, e pesa muito. As penalidades do Estado não são simples puxões de orelha amigáveis. Existe uma escala de severidade bem clara.
Em algumas situações, os reguladores podem aplicar uma suspensão discricionária, onde eles avaliam o contexto da infração. Mas, se a violação for grave, aí a lei exige uma suspensão obrigatória. E pior, se as falhas continuarem ou se o estrago for muito grande, o resultado é a revogação total da licença ou até a recusa permanente para qualquer autorização futura. O Estado não brinca em serviço quando o assunto é tirar maus profissionais do mercado. Chegamos então à seção 4, a rede de segurança final. Com todo esse batalhão de fiscalização, a gente imagina que o mercado seja a prova de falhas, certo? Mas os próprios reguladores sabem que o risco zero é uma ilusão. É por isso que essa próxima pergunta é o grande pilar de toda a proteção do sistema. Apesar de toda a vigilância do escritório de regulação e das pilhas de relatórios financeiros, desastres gigantes ou até mesmo uma gestão terrível podem acontecer. Então, e se uma seguradora inteira que cuida de milhares de apólices simplesmente falir de uma hora para outra? As pessoas perdem todo o dinheiro que pagaram com tanto sacrifício ao longo de anos? Para o nosso alívio, a resposta é não. E é exatamente aqui que a Associação de Garantia de Seguros de Vida e Saúde da Flórida entra em cena. É mais fácil pensar nela como o grande airbag de todo o sistema, ou, trocando em miúdos, é um seguro para as próprias empresas de seguro. Ela não é uma empresa privada, mas sim uma entidade estatutária criada por lei, com o único propósito de seu último plano de salvação. Se uma corporação quebrar e não conseguir pagar as apólices, essa associação é ativada. Ela garante que as proteções vitais cheguem aos consumidores. Assim, a segurança de vida e saúde não evapora no ar só porque uma empresa afundou. A precisão com que o DFS, o OIR e as outras entidades se encaixam mostra uma coisa muito importante. O Código de Seguros da Flórida não é só um livrão cheio de punições. Ele é, na verdade, a base para construir uma confiança sólida como rocha. Sem essa confiança, o sistema inteiro desabaria da noite para o dia. É a regulação que segura a barra e impede o caos financeiro. Então, da próxima vez que a gente olhar para um contrato de seguro, vale a pena pensar: qual é o verdadeiro tamanho e a força dessa rede que trabalha nos bastidores para garantir o nosso futuro financeiro? Fica aí essa reflexão sobre o mecanismo invisível que protege todo mundo, 24 horas por dia.